Olá pessoal, F15D, começando nosso módulo 2, como escrever um artigo que converte. Vamos partir para o que interessa agora, né? Esse módulo, na verdade, está dividido em duas partes. Nessa primeira parte eu vou mostrar para vocês os passos para a escrita de um artigo conversor, ok? Vamos lá. Uma das maiores habilidades que você pode e deve desenvolver na escrita para o web é a capacidade de escrever artigos persuasivos que convençam as pessoas a tomar uma ação. Esses são os chamados artigos de conversão e é preciso alguma habilidade de copywriting para desenvolvê-los. Convenhamos que qualquer pessoa pode escrever um artigo, tá? Agora, se vai ser um bom artigo, com qualidade, se vai ser um texto persuasivo e que converte, aí já é outra história, né? O maior problema é que muito poucas pessoas sabem como efetivamente levar seus leitores a tomar uma ação depois de ter lido um artigo. Se a gente fosse dividir assim, em rankings de complexidade, nós teríamos aqui no nível 1 o esforço que você empreende para escrever um artigo e publicar no seu blog. Tudo bem até aí, né? Nível 2, o esforço ainda maior que você tem para conseguir levar esses leitores para o seu blog. É aqui que entra as técnicas de SEO, tráfego das redes sociais, tráfego pago, etc. No nível 3, uma vez gerado esse tráfego, vem um esforço maior ainda para convencer o seu leitor a realmente ler o seu artigo. E de preferência até o fim, porque é onde vai estar a sua chamada para a ação. Aqui entram as técnicas de copywriting. No nível 4 de dificuldade, já entra um esforço assim, gigantesco, porque você, depois do seu leitor ter lido o artigo, você já tem que convencê-lo a tomar uma ação, né? Neste nível eu dividi em três subníveis, três estágios, né, dessa tomada de ação. O primeiro deles são aquelas ações de relacionamento e atração, que é o que a gente chama de topo de funil. Por exemplo, deixar um comentário no post, indicar outros artigos que estejam relacionados ao assunto, compartilhar nas redes sociais, seguir nas redes sociais, assinar a sua newsletter. São esforços que não vão custar dinheiro para o leitor. Então, não são muito difíceis de fazer, tá? Basta ter umas técnicazinhas ali. Esse estágio é importante porque o leitor vai... essas ações são importantes porque esse leitor vai ajudar a trazer mais tráfego e alcance para o seu blog, tá? Ele comentando, ele compartilhando esse artigo, né? No segundo estágio, nós temos as ações ainda de relacionamento, mas o seu leitor já está no estágio de consideração. É o que a gente chama de meio de funil, né? Ele ainda não se tornou um cliente, mas ele está considerando alguns dos produtos ou serviços que você presta, que você tem relacionado àquele assunto que ele está lendo no seu blog. Aqui, por exemplo, podem entrar algumas ações do tipo: baixe um e-book gratuito para se afundar no assunto, oferecer uma demonstração de um software, testar um aplicativo, entrar em contato com você para conhecer mais sobre as suas soluções. Aqui ainda não vai custar dinheiro para o seu leitor, só que os esforços começam a ficar um pouquinho mais complicado, um pouquinho maior, né? E no último estágio, que nós temos o fundo do funil, nós temos as ações que são de conversão realmente, né? E aqui você pode ter algumas ações do tipo como vender diretamente o produto, né? Contratar um serviço ou entrar em contato com você ou com sua empresa para solicitar um orçamento ou uma proposta, né? Então, essa etapa é bem mais complexa, bem mais difícil também, porque o leitor já está se tornando um cliente. Aqui ele vai ter que desembolsar dinheiro, na maioria das vezes. Aí você pode perguntar, se a conversão se dá no fim do funil,
Então devemos focar em conteúdos desse estágio? Bom, a resposta é não. Na verdade, você tem que focar em conteúdos de todos os estágios, do começo ao fim do funil. Só que cerca de 80% do seu conteúdo tem que ser de atração, tem que ser de topo de funil, tá? Pode parecer estranho no começo, porque assim, se a conversão está no fim do funil, por que eu vou me dedicar mais em quantidade ao topo do funil? Porque antes de você querer vender qualquer coisa, você tem que criar um relacionamento com o seu leitor, antes de transformá-lo em cliente. E para isso você tem que oferecer conteúdos de qualidade e como quem não quer nada, entendeu? Nada em troca. Você não vai conseguir vender nada se não tiver um público cativo e tiver um bom relacionamento com esse público. E isso se dá no topo do funil, tá ok? Depois você vai funilando. Os outros 20% de conteúdo você divide aí entre meio e fundo de funil, tá? Entenda que isso aqui é um ciclo, tá? Ele não tem fim. Você repete esse processo infinitamente, enquanto você quiser captar novos clientes e mesmo para manter o- os leitores que já são, digamos assim, frequentes no seu blog, tá? Mesmo processo para você manter um cliente. Você não vai realizar uma venda para ele e pronto, acabou. Eu acho que o processo depois da venda é ainda mais complicado. Aqui é a mesma coisa. Você conseguiu fazer com que uma pessoa fosse até o seu blog ler um artigo e só. Você tem que ter um jeito de manter esse leitor no seu blog várias vezes. Tem que dar um jeito de fazer ele se tornar um leitor assíduo do seu blog. Isso que vai gerar tráfego, vai gerar alcance e, consequentemente, vai converter. Ok? Enfim, escrever para a web é mais do que você ser um escritor ou um redator. Você precisa ser um estrategista de conteúdo. Existe uma grande diferença entre você ser um escritor, um redator, né, só, e ser um estrategista de conteúdo. Aqui você precisa desenvolver habilidades de marketing, vendas, copywriting, SEO, ter noções básicas de design, de linguagens web e muitas, muitas, muitas outras disciplinas que de alguma forma influenciam nas atividades da internet. Isso significa ser um estrategista de conteúdo. Pelo menos eu trago essa definição no meu perfil profissional, tá? Essa diferenciação. É um dos fatores que me diferenciam quando, por exemplo, eu estou tentando captar um novo cliente. Eu chego a cobrar até 10 vezes mais do que a média geral de redatores tem por aí. Daí quando as pessoas me perguntam assim, como eu consigo fazer isso, como eu consigo fazer essa mágica, não tem mágica, é uma série de fatores e desses fatores é você entender de estratégia. Você não pode ser só um escritor, você não pode ser só aquele que escreve, você tem que ser um estrategista. Lembrando que trabalhar para a web, escrever para a web, você está falando em escrever para ganhar dinheiro, ou para fazer o seu cliente ganhar dinheiro. Não é só escrever para ser lido e curtido como que leitura agradável. Não, você está ali para ganhar dinheiro. Então você tem que ter estratégia. Tá? Eu sei que esse assunto não tem necessariamente a ver com o nosso foco aqui, porque aqui a gente está falando sobre escrever para o blogão e para os seus blogs, mas como o professor Luciano tem falado aí sobre mindset. Se você está pensando em trabalhar como freelancer, ou já está começando nessa área, crie já esse mindset para ser um estrategista de conteúdo, tá? Bom, vamos lá. As técnicas que eu vou ensinar nesse módulo são algo que de cada 10 redatores, talvez apenas um domine, tá? Você vai desenvolver habilidades para escrever artigos focados em conversão. Então, siga com a próxima aula, ok? Que vamos falar sobre a primeira etapa da escrita de artigos. São os títulos atrativos que conseguem prender a atenção do leitor, um dos tópicos mais importantes, tá? Vejo vocês lá.